Muito bem, voltamos pessoal com o estudo da recuperação judicial. No vídeo anterior nós vimos então que a recuperação judicial se passa integralmente no âmbito do Poder Judiciário e conta com a presença integral de uma figura chamada administrador judicial, ok? Muito bem. E essa é uma diferença importante com relação à recuperação extrajudicial que nós já estudamos. A recuperação judicial está prevista no capítulo 3 da Lei 11.101 de 2005 e vai, a partir do artigo 47, trazer disposições, até o 72, trazer disposições importantíssimas para nós com relação a esse instituto, a este procedimento. Para a gente fazer uma introdução rápida, é só importante a gente retomar o motivo pelo qual o legislador estabeleceu a recuperação de empresas e, nesse caso, a recuperação judicial. O próprio caput do artigo 47 traz para nós os ensejos ou os motivos que levam o legislador a estabelecer esse procedimento. Basicamente, a manutenção do sistema produtivo, a manutenção da atividade empresarial com os seus postos de trabalho, com o seu poder de faturamento, arrecadação fiscal, com a possibilidade de movimentação financeira no entorno, nas localidades onde essas atividades são exercidas, em razão também da questão do emprego e da esperança das pessoas em terem vidas melhores. Tudo isso é reflexo ou norma permissiva para a recuperação judicial. Embora seja o procedimento voltado para essa recuperação, é importante dizer, inclusive isso já está também no AVA e no grupo da sala, nós temos duas pesquisas importantes, uma realizada pela USP e outra pela PUC, desde 2010, que mostram para nós um cenário preocupante com relação à recuperação judicial. Um estudo da USP, que vocês têm ele aí na íntegra para darem uma olhada se quiserem, mostra que aproximadamente 46% das grandes e médias empresas que entram com o pedido de recuperação não conseguem se recuperar no Brasil. De outro lado, de uma maneira geral, não só grandes e médias, mas de maneira geral, um outro apontamento da PUC mostra que 60% das empresas entre 2010 e 2018 que fizeram um pedido de recuperação judicial não conseguiram alcançar seu objetivo. Isso mostra para nós que há a necessidade de um posicionamento, de uma nova conduta por parte da estrutura legislativa brasileira para permitir de fato uma recuperação. Inclusive, esse repensar dessa estrutura está em andamento. Há um projeto que discute alterações nessa lei de 2005, com uma série de adaptações, uma série de alternativas, inclusive também há textos, eu vou encaminhar enquanto a gente estiver tratando desse assunto, falando sobre alternativas, diferenças consideráveis para que a gente tenha mais efetividade na recuperação das atividades empresariais. Uma dessas alternativas diz respeito ao próprio administrador que a gente acabou de falar, mas aí fica para um aprofundamento depois para quem tiver um pouco mais de interesse nesse conteúdo. Mas então é importante a gente estabelecer que essa recuperação judicial tem essa finalidade de fazer com que a atividade empresarial possa ser preservada em razão do seu aspecto social. Muito bem. Então o próprio artigo 47, que é onde começa a abordagem sobre esse instituto, revela para nós a finalidade da recuperação judicial. E o artigo 48 traz para nós quais são os requisitos para essa recuperação. Então, o 48 estabelece que, primeiro, é necessário que a atividade esteja sendo exercida há mais de 2 anos. Nós já falamos sobre esse artigo 48 no vídeo da recuperação extrajudicial, porque os requisitos são basicamente os mesmos. Então, 2 anos na mesma atividade empresarial. Não pode ter sido beneficiado com o mesmo instituto nos últimos 5 anos, ok? Não cabe, e aí é só um adendo, não cabe pedido de recuperação judicial para as empresas simples, para a sociedade simples e para outras atividades que não sejam empresariais. Então, só a sociedade empresária e o empresário estão sujeitos à recuperação judicial. Depois,
não pode ser falido e, se eventualmente for falido, ter a declaração da extinção das suas obrigações. É o que nós chamamos de falido reabilitado. Então, não ser falido, aliás, 3, né? Não ser falido e, se eventualmente tiver sofrido falência, tem que estar reabilitado. E, por último, não pode haver a prática de crime falimentar. Não pode ter ocorrido crime falimentar. São esses 4 requisitos, então, pelo menos 2 anos de atividade, não ter tido a concessão nos últimos 5 anos, não ser falido e, se for falido, estar com a extinção das suas obrigações declarada e, por último, não ter condenação por crime falimentar. São os 4 requisitos do artigo 48 que são essenciais. Se não houver o preenchimento dos 4 requisitos, não há a possibilidade de fazer uso da recuperação judicial. Ok? Muito bem, então vamos adiante. E aí, o parágrafo único do artigo 48 traz uma informação importante. Diz para nós quem pode requerer a recuperação judicial. Tudo bem? Bom, pode requerer a recuperação judicial o devedor empresário. E a gente chama de sociedade empresária ou o próprio devedor empresário. Também podem requerer a falência o seu cônjuge, o seu sócio remanescente e os seus sucessores herdeiros. Ok? Então, vão poder fazer uso da recuperação judicial o devedor empresário, sociedade empresária, EIRELI, o seu cônjuge, o seu sócio remanescente, seus sucessores / herdeiros também terão legitimidade para requererem a recuperação judicial da empresa. Ok? Então, basicamente esse é o artigo 48 da Lei 11.101. Muito bem. E aí nós já vimos que, se a ideia é recuperar a atividade empresarial, o próprio legislador estabelece sugestões. Lá no artigo 50 da Lei 11.101, nós temos os chamados meios de recuperação judicial. Esses meios de recuperação judicial do artigo 50 são disposições que estão à faculdade do devedor, à escolha do devedor, para que ele possa propor aos seus credores a sua recuperação. O legislador fez questão de estampar no artigo 50 uma série de possibilidades para que o devedor congregue, monte, mapeie uma estrutura para a sua recuperação. Através desses meios, caberá ao devedor apresentar um plano de recuperação. Esses indicativos, essas sugestões do artigo 50 não são taxativas, é um rol exemplificativo. O devedor pode achar várias outras alternativas para a sua recuperação, para o seu reerguimento. Ok? Mas nesse artigo 50, nós até falamos de algumas dessas possibilidades, nós temos inúmeras alternativas para o devedor construir o seu plano. E vejam, diferentemente da recuperação extrajudicial, o plano de recuperação judicial vai ser submetido aos credores e depende da anuência dos credores para o seu segmento. Se o devedor não conseguir convencer os credores de que o seu plano será eficaz, de que o seu plano será passível de sucesso, de que ele vai conseguir recuperar a atividade por meio desse plano, o tiro poderá sair pela culatra, poderá ser literalmente um tiro no pé. O pedido de recuperação judicial de uma atividade vai poder se voltar contra o próprio devedor, transformando-se em um pedido de falência. Então vamos lá, o devedor, dentre os requisitos, dentre os institutos, as sugestões do artigo 50, vai escolher aquelas que ele entende,
adequadas para o seu momento e para a sua crise. 2, vai montar um processamento, um procedimento para alcançar aquelas finalidades. É como se ele organizasse os seus credores e dissesse: tais credores serão pagos através desse plano, através dessa estrutura, em tantas parcelas, em tantos meses. Tais credores serão pagos assim, com a utilização dessa ferramenta dentro de um prazo Y. Então ele precisa formatar e demonstrar essa viabilidade aos seus credores. Se ele não demonstrar essa viabilidade, o seu plano não será aprovado. E se não for aprovado, vai transformar o pedido de recuperação, a gente chama em convolução, vai transformar o pedido de recuperação em falência. E aí a falência é extirpar a atividade empresarial do centro econômico. É excluir a empresa do seu ambiente de atividade, ok? Então vamos lá. Tudo isso por quê, pessoal? Resumidamente, o devedor, dentro do seu momento de crise econômica e financeira, vai levar ao judiciário uma petição inicial. Nessa petição inicial, ele vai requerer ao magistrado o processamento, a abertura, a aceitação do seu pedido de recuperação judicial. A partir do deferimento, o devedor terá 60 dias para apresentar o seu plano de recuperação. E será exatamente esse plano de recuperação que vai ter que indicar os requisitos do artigo 50 para, entre aspas, convencer os seus devedores, os seus credores, de que ele pode recuperar a atividade. Recentemente, inclusive eu mencionei isso na aula presencial para vocês, nós tivemos várias reportagens, principalmente no final do ano passado, há uma discussão muito grande na recuperação judicial do Parque Hopi Hari. Fica aqui minha sugestão, deem uma olhada no tio Google, verifiquem lá a recuperação judicial do Hopi Hari. Vocês vão ver que há uma disputa acirradíssima com relação à recuperação judicial do Hopi Hari, que se deu depois daquele fatídico acidente, né, que ceifou a vida de uma pessoa, se eu não me engano, e depois daquilo, aquele acidente naquele elevador, a situação da atividade empresarial ficou realmente periclitante. Então, dê uma olhada nisso aí. Isso mostra que a intervenção do administrador nesse processo de convencimento dos credores é também determinante. Porque assim como os credores vão deliberar, o próprio administrador pode também sugerir alterações, indagar, questionar determinadas atitudes do devedor, cobrar posicionamento, cobrar o cumprimento de determinadas medidas que foram prometidas. Então vejam, é um procedimento que vai exigir uma seriedade maior do devedor, um comprometimento maior. É claro, pessoal, a ideia do legislador é que esse procedimento seja utilizado por quem realmente queira se restabelecer. Por aquele devedor que realmente quer recuperar sua atividade e voltar a produzir. Ora, se nesse procedimento que se dá, então, primeiro o devedor apresenta a petição inicial, o juiz recebe, se ela estiver em termos, depois nós vamos ver o que é necessário para o pedido. Se ela estiver em termos, o juiz recebe e vai determinar que o devedor apresente o plano em 60 dias. Depois disso, no mesmo ato, no mesmo despacho, o juiz vai nomear o administrador e desde então o administrador vai acompanhar a atividade do devedor até o final, desde a intimação dos credores, observação do rol e dos créditos, né, ou das classes de crédito, até os procedimentos de votação e deliberação, formação ou não de comitê de credores, que a gente vai falar depois também. Então tem uma série de atos que serão desenvolvidos dentro do Poder Judiciário. Por isso, esse procedimento de recuperação judicial é essencial para a compreensão da nossa Lei 11.101. Basicamente, é a forma que o legislador encontrou para recuperar uma atividade de maneira séria,
com requisitos e parâmetros, inclusive sugeridos no artigo 50 da Lei 11.101. Tudo bem? Ótimo. No próximo vídeo, nós vamos continuar o estudo da recuperação judicial. Vamos falar um pouco desse procedimento que se inicia com a petição inicial e depois tem o seu deferimento. Nós vamos verificar quais são os requisitos necessários para essa petição inicial e como esse procedimento se desenvolve. Ok? Eu gostaria de fazer uma pausa rápida, pessoal, porque eu estou gravando esse vídeo no final de semana e eu tive uma informação muito triste neste sábado com relação a um colega de vocês, um amigo meu do 5º ano. Não preciso dizer nome, eu acho que a grande parte sabe de quem eu estou falando. Eu gostaria de pedir carinhosamente a vocês que pedissem nas suas orações que Deus conforte o coração desse nosso amigo do 5º ano. Nós não precisamos dizer quem é. Saibam que tem um colega de vocês precisando muito das orações de vocês, para que Deus traga conforto à sua família, ao seu coração, traga segurança e traga principalmente paz. Eu gostaria muito que dentro das orações de vocês, dentro da fé que vocês professam, que vocês praticam, que vocês insiram em especial e peçam a Deus um carinho especial, uma atenção, uma proteção especial a esse colega de vocês do 5º ano. Não precisa dizer o nome, peçam apenas que há uma pessoa desse 5º ano que precisa muito nesse momento da força de Deus, da sua proteção e da sua paz. Peçam, por favor, ao Deus de vocês que traga paz e traga conforto ao coração desse nosso colega, desse meu amigo, esse colega de vocês e da sua família nesse momento tão difícil. Eu tenho feito isso desde o momento em que eu soube desse problema grave pelo qual ele passou e tem passado junto com a sua esposa, e desde então não tirei o seu nome das minhas orações, das minhas preces, e peço que vocês façam o mesmo, tá ok? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, tenham uma Páscoa abençoada, que Deus proteja cada um de vocês cada vez mais, que a gente possa continuar se encontrando por aqui, por enquanto. Não vejo a hora de poder reencontrá-los, abraçá-los, poder falar mal dos outros, poder contar fofocas, poder fazer brincadeiras. Estou com muita saudade de vocês, mas muito em breve, se Deus quiser, nós estaremos de volta juntos, vamos poder reviver, vamos poder nos reencontrar. Um grande abraço a vocês, bons estudos, não deixem de responder as questões que estão no AVA. Uma outra coisa, os textos que estão lá são sugestões de estudo, ok? Não precisam se preocupar, mas eu não tenho tempo, eu tenho uma OAB. Fiquem tranquilos, é uma sugestão de aprofundamento. Inclusive, um dos textos que eu estou postando diz respeito a uma deliberação do CNJ de 31 de março, da semana passada, agora, recentemente, dando diretrizes sobre como o Poder Judiciário deve lidar com os pedidos de recuperação judicial neste momento tão delicado relacionado à Covid-19. É especial para isso, também fica lá para quem quiser dar uma aprofundada e verificar como o Poder Judiciário está dentro desse nosso conteúdo, lidando com a questão da Covid-19 na recuperação judicial, que é o nosso tema, ok? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês, um grande beijo, fiquem com Deus.